A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha capítulos da Bíblia. Hoje vamos começar a leitura do Evangelho de Marcos. Vamos ler Marcos capítulo 1. Está escrito aqui: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O objetivo de Marcos é falar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho vem do grego evangelion e significa boa notícia. Jesus Cristo é a boa notícia de Deus para a humanidade, porque ele veio do céu e, com a sua morte, ele justificou toda a humanidade do pecado, e uma vez que todos podem estar justificados dos seus pecados, todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor para governar a sua vida, Salvador porque reconhece que a morte de Jesus na cruz justificou o seu pecado, passa a ser reconciliado com Deus. E uma vez que está reconciliado com Deus, porque está com seus pecados justificados, está com a reconciliação com Deus. E uma vez que está reconciliado com Deus, pode se tornar filho de Deus. Então, quando queremos dizer que somos filhos de Deus, primeiro precisamos receber a Cristo como nosso Salvador, porque é Cristo que nos justifica do pecado, que nos reconcilia com Deus e que nos torna filhos de Deus. Sobre Marcos. Esse Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, era sobrinho de Barnabé. Ele fez uma viagem missionária juntamente com Paulo, e quando eles chegaram na Panfilha, ele retrocedeu. Por esse motivo, quando Paulo fez a sua segunda viagem missionária, Paulo não quis que Marcos fosse juntamente com eles. E por esse motivo, Paulo e o tio de Marcos, que era Barnabé, e que foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, se separaram. No final, Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro, e logo após a morte de Pedro, Marcos escreveu este evangelho. Para vermos isso que nós falamos, podemos ver na Bíblia essas informações. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, quando começa a contar sobre a primeira viagem missionária de Paulo, nós vemos aqui que no versículo 13, Atos 13, versículo 13, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, versículo 14, e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Esse João, que está aqui no versículo 13 de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, corresponde ao João Marcos. Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, o nome dele era João Marcos. Então veja, essa era a primeira viagem de Paulo. Quando eles chegaram em Perge, na Panfilha, ele se afastou deles e voltou para Jerusalém. Depois, lá em Atos, no capítulo 15, nós lemos que, no capítulo 15, nós vemos aqui que a igreja enviou Paulo e Barnabé para fazerem a segunda viagem missionária. E ocorreu aqui uma separação, aqui ó, a partir do versículo 36. Atos 15, 36. Alguns dias depois,
Disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé, versículo 37, aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Versículo 38, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. Versículo 39, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então aqui no versículo 15 nós vemos que na segunda viagem missionária o fato de Marcos ter voltado para Jerusalém na primeira viagem fez com que eles entrassem em contenda. E Paulo decidiu: eu não quero levar o Marcos, porque ele voltou para Jerusalém. Barnabé quis que João Marcos fosse com ele, porque João Marcos era sobrinho de Barnabé. Então eles acabaram se separando. Mais tarde, João Marcos acabou deixando o seu tio e ele se tornou discípulo de Pedro. A Bíblia mostra que ele foi discípulo de Pedro aqui. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 13, está escrito aqui: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho, Marcos. Então, quando Pedro fala a respeito de Marcos, dizendo: o meu filho, Marcos, está saudando as igrejas para quem Pedro escreveu a sua primeira epístola, sua primeira carta geral, nós vemos que existe aqui uma prova de que ele foi discípulo de Pedro. Vamos ler só 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro escreveu uma carta dizendo assim: aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro escreveu uma carta que a gente chama de carta universal, porque ao contrário de Paulo, que escreveu carta para os Gálatas, carta para os Filipenses, carta para os Tessalonicenses, Paulo escreveu várias cartas para várias cidades. Pedro, ao contrário, escreve uma carta para todos do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Lembrando que a Ásia representava Éfeso, todas as igrejas que são relatadas em Apocalipse, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, envolvia toda, né, a Galácia representava todas as cidades onde Paulo havia pregado na sua primeira viagem missionária. Então inclui Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. A Capadócia incluía a cidade de Tarso, incluía uma região, uma ampla região ali próxima ao lado da Galácia, e o Ponto ficava na região superior, a Bitínia na região superior da Ásia. Tudo regiões que havia várias cidades. Então, a epístola de Pedro é uma epístola universal, e o capítulo 5, versículo 13, como nós vimos ali, relata Marcos como discípulo de Pedro, o que significa que Marcos, ele acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária e voltou, acompanhou Barnabé, que era o tio dele, na segunda viagem missionária, mas Paulo não quis que ele fosse juntamente com ele, e depois se tornou discípulo de Pedro. Agora, houve uma reconciliação entre Paulo e João Marcos. Nós vemos essa reconciliação quando Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo.
Quando Paulo escreveu a segunda carta para Timóteo no capítulo 4, nós vemos aqui, Paulo estava em Roma quando escreveu essa carta para Timóteo, né? Ou seja, Paulo, ele já estava preso. E nesse tempo em que ele estava preso, ele escreveu uma carta e ele disse assim, ele disse no capítulo 4, versículo 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então nós vemos aqui que quando Paulo estava na prisão em Roma, só Lucas estava com ele ali. E Paulo viu uma utilidade em Marcos e disse até para que Timóteo trouxesse Marcos, dizendo que ele era muito útil para o ministério. Então, essa é a apresentação de quem é o autor do livro. Então, agora vamos ler. Como ele falou aqui, ele citou o texto de Isaías 40, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem que era essa voz que ia aparecer no deserto? Versículo 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Versículo 5. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse batismo de João, ele é chamado de batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Era um batismo que era realizado no Rio Jordão, como diz o versículo 5, e era um batismo que era para quê? Com o propósito de remissão de pecados. Versículo 6. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Versículo 7. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Versículo 8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Versículo 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Versículo 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Versículo 15, dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. 16. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17. Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Versículo 18. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Versículo 19. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Versículo 20. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai, Zebedeu,
no barco com os empregados, foram após ele. Versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Versículo 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, versículo 24, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Versículo 25, e repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Versículo 26, então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Versículo 27, e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Versículo 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Versículo 29, e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Versículo 30, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Versículo 31, então chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Versículo 32, e tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Versículo 33, e toda a cidade se ajuntou à porta. Versículo 34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Versículo 35, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Versículo 37, e achando-o lhe disseram, todos te buscam. Versículo 38, e ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Versículo 39, e pregavam nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Versículo 40, e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. Versículo 41, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero, sê limpo. Versículo 42, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Versículo 43, e advertindo-o severamente, logo o despediu. Versículo 44, e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Versículo 45, mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então nós vemos que Marcos, ele é um evangelho que logo no capítulo 1, ele relata
o encontro de Jesus com os seus primeiros discípulos, que foram Pedro e André, dois pescadores que eram irmãos, e, na sequência, os seus dois segundos discípulos. Então, Jesus encontrou os seus 4 primeiros discípulos, que eram irmãos. Pedro e André eram irmãos, estavam pescando e Jesus os convocou. E logo depois, Jesus convocou os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João. Mais tarde, nós vamos ver nas leituras dos evangelhos que André, irmão de Pedro, acabou ficando mais distante de Jesus. E de todos os discípulos, dos 12 que Jesus chamou, os que lhe ficaram mais íntimos no ministério foram Pedro e depois os irmãos Tiago e João. Esses irmãos, Tiago e João, andavam tanto com Jesus que chegou uma ocasião em que a mãe deles chegou a pedir a Jesus que Jesus desse a honra de um sentar à direita e outro sentar à esquerda dele. E Jesus disse para ela que não cabia a ele decidir quem sentaria à sua direita e à sua esquerda, e que todos aqueles que quisessem ser grandes acabariam sendo pequenos, e que os humildes seriam exaltados. Entrando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 17, nós vemos essa história da mãe de Tiago e de João. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Veja que Jesus estava indo da Galiléia para Jerusalém, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Aí vem aqui o versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos. No caso, eram Tiago e João, né? Adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Versículo 21. E Jesus disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Versículo 22. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Versículo 24. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então nós vemos que essa mulher, que era mãe de Tiago e João, ela era Salomé, né? E uma outra curiosidade a respeito de Tiago e de João, esses 2 irmãos que eram filhos de Zebedeu e que eram filhos de Salomé, que é essa mulher que pediu que um assentasse à direita e outro à esquerda, é que esse João, que é o João, o filho de Zebedeu e de Salomé, foi mais tarde o evangelista João, que escreveu o Evangelho de João. E Tiago, que era esse irmão de João, foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi morto quando ele estava por Herodes Agripas.
aqui, no livro de Atos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Então nós vemos aqui que em Atos, no capítulo 12, nós vemos uma passagem que Pedro, Tiago e João são tratados novamente em conjunto, que são os discípulos mais próximos de Jesus. Tiago acabou sendo morto, João ficou vivo e teve a condição de escrever mais tarde o Evangelho de João. E nessa oportunidade de Atos capítulo 12, existe o relato da prisão de Pedro. Uma outra coisa que nós vemos aqui é que Marcos, ele relata aqui, quando ele fala a respeito do batismo de águas de João, esse batismo de arrependimento, Jesus falou a respeito desse batismo em Atos no capítulo 1. Ele disse assim, ao que Jesus falou a respeito do batismo de João Batista. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 5, Jesus havia ressuscitado e começou a trazer as primeiras ordens para os seus discípulos. E Jesus disse para os discípulos o seguinte: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos perguntaram para Jesus, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque o Antigo Testamento anunciava que o Messias seria rei e que, sendo rei, os discípulos não entenderam que Jesus seria o rei do reino dos céus na terra. Então eles esperavam que quando Jesus havia ressuscitado, que ele traria liberdade para o povo de Israel em relação ao Império Romano. O povo nessa época, no primeiro século, Israel estava dominada pelos romanos. Mas Jesus disse para eles, não pertence a vocês saberem os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus diz que isso não era da conta deles, que isso era da conta de Deus, mas que o que interessava para eles era que eles soubessem que eles seriam batizados com o Espírito Santo e que com isso seriam testemunhas dele em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Então Jesus, ele traz a conversa para o ponto principal. Não importa o que vai acontecer em relação aos reinos da terra. O que importa é que vocês vão ser cheios do Espírito Santo e é isso que vai fazer com que vocês sejam testemunhas do meu nome em Jerusalém e em todas as outras localidades. Uma outra coisa aqui sobre João, nós vemos que o versículo 6 fala assim, e João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. O personagem bíblico do Antigo Testamento que fazia exatamente as mesmas coisas que João era o profeta Elias.
E quando Marcos, aqui no Evangelho, conta que João andava exatamente dessa forma, ele não conta isso à toa. Ele conta isso com o propósito de indicar como que Jesus era realmente o Messias. Porque lá no livro de Malaquias, nós vemos no capítulo 3, no versículo 1, o seguinte, ó. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 2: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, nós vemos aqui que esses versículos aqui, ó, versículo 7, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. Então, nesses versículos, nós vemos que Malaquias, como profeta, no Antigo Testamento diz que o justo viria. O justo é Jesus, que ele virá ao seu templo, o Senhor. E antes de que ele viesse, viria o anjo que prepararia o caminho diante dele. Né? Então, esse texto de Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, fala como seria o ministério de Jesus. Veja que o versículo 3 fala: ele assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Aqui o profeta Malaquias está falando a respeito de Jesus, porque qual é a obra que Jesus faz? Todo aquele que vem para Jesus é purificado do pecado. E aqui ele faz uma comparação com prata e ouro, ou seja, nós somos purificados por meio da pessoa de Jesus. E aí ele fala, quando nós somos purificados por Jesus, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Nos primeiros anos, fala a respeito da fundação do mundo. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham pecado. Eles estavam totalmente com Deus. E quando Jesus veio, todo mundo que recebe a Jesus é purificado do pecado, é justificado do pecado. Ou seja, no momento em que o ser humano é justificado do pecado, ele passa a ser reconciliado com Deus. Jesus trouxe a reconciliação da humanidade com Deus. Tornou novamente suave aos seres humanos poderem falar com Deus. E aí ele fala, e chegar-me-ei a vós e serei uma testemunha veloz
contra os feiticeiros e os adúlteros e contra os que juram falsamente. Quando Jesus veio, ele condenou todo o pecado, condenou o adultério, a mentira, ele condenou a corrupção, o prejuízo à viúva, ao órfão, ao estrangeiro, aos mais fracos. Então esse é Jesus. E aí lá no capítulo 4, nós lemos aqui no versículo 5 e 6 que: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o capítulo 4 do profeta Malaquias diz assim: porque eis que aquele dia vem, ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia em que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os primeiros versículos aqui, de Malaquias capítulo 4, estão falando a respeito da vinda de Jesus, que ele virá como fogo, e que ele realizará o juízo final. E todos aqueles que estiverem com Jesus terão recebido o quê? Para eles nascerá o sol da justiça. O sol da justiça é Cristo e a salvação. Nascerá o sol, o brilho do sol da justiça. A justiça de Deus é Jesus. E ele fala: vocês vão sair e crescer como os bezerros do cevadouro, ou seja, vocês vão ser como os bezerros que estão sendo cuidados. Vocês vão estar com Deus. E vocês vão pisar os ímpios, porque se farão cinza debaixo dos pés. Lembrai-vos da lei de Moisés, ou seja, continuem lembrando da palavra, continuem obedecendo às escrituras, que vocês vão estar com Deus. E aí o profeta Malaquias aqui está profetizando a respeito de antes, do que aconteceria antes de chegar o dia da vinda do Senhor, que ainda não ocorreu, que é o dia em que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Esse dia ainda não aconteceu. Antes disso, ia acontecer uma coisa: Deus enviaria o profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, ou seja, para trazer o arrependimento. Então, esse profeta Elias era João Batista. Ele veio antes do dia futuro, que vai ser o dia em que haverá o juízo final, para anunciar o batismo do arrependimento, que é o batismo de Jesus. Então, esse João Batista é o mesmo que está referido em Malaquias 3. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E como nós já lemos Malaquias 3, o dia em que Jesus viesse, ele purificaria a prata e o ouro, traria novamente a confirmação do estatuto dos direitos da viúva e do órfão e condenaria todos os pecadores. E ele diria, para os filhos estarem com ele. E nós vemos que Jesus confirma isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus confirma que João Batista era esse profeta. Ele fala aqui, Mateus 11, versículo 14.
versículo 11, capítulo 11, versículo 11 de Mateus. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Né? Por que não apareceu ninguém maior do que João Batista na terra? Porque foi ele que anunciou: Jesus está vindo. E ele batizou a Jesus e ele disse: ele vai batizar a humanidade com o Espírito Santo. Quando João Batista prega isso, ele está proclamando o seguinte: o reino de Deus vai ser chegado na terra. Porque quando o Espírito Santo vem e passa a ter acesso a todos os que recebem a Jesus, o reino de Deus veio sobre a terra. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, Jesus está dizendo: chegar até o céu é mais importante do que você ser grande aqui na terra. Muitas pessoas ficam preocupadas com fama, com poder, com dinheiro, com riqueza. Ficam preocupadas com coisas terrenas. Mas Jesus fala: o menor no reino de Deus é maior do que o maior de todos os homens. Ou seja, mais importante do que se preocupar com as coisas deste mundo é você estar com ele. E aí vem o 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Ou seja, quando João Batista pregou e disse que Jesus era o Messias, o Salvador, ele fala: desde os dias do João Batista, quando ele começou a pregar até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Ou seja, é preciso se esforçar para poder tomar o reino dos céus. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus, que tem conhecimento a respeito dos profetas do Antigo Testamento, sabia que o profeta Malaquias havia dito que antes de chegar o dia final, eu enviarei a voz do que clama no deserto. Malaquias confirma a profecia de Isaías no capítulo 40, quando Isaías disse: consolai, consolai o meu povo. Então, Malaquias confirma essa profecia. Vai vir uma voz que clama no deserto. Ele está confirmando. E a voz que clama no deserto era a voz de João Batista. E aí vem Jesus e fala que Elias, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. É como se Jesus dissesse: vocês leram no Antigo Testamento que antes de vir a salvação, Deus enviaria Elias novamente. Elias já veio. Elias é esse. Veja que Jesus fala no mesmo texto, na mesma fala em que Jesus está falando a respeito de João Batista, ele fala: João Batista é o maior de todos os nascidos de mulher. Só que o menor no reino de Deus é maior do que João. Desde o dia de João até agora, para você herdar o reino de Deus, você tem que tomar o reino de Deus com violência. Ou seja, você tem que ser violento em quê? Você tem que ser violento em não aceitar que as pessoas do mundo digam a você que você deve fazer A, B ou C. Mas você deve ser violento para dizer: não, eu não aceito o pecado na minha vida. Eu não aceito nada que é errado no meu caminho, porque eu vou fazer a coisa certa. As pessoas querem impor para o povo que adora a Deus que façam as coisas de uma forma. E é necessário dizer com combate que você não aceita aquilo que é do mundo, porque você está realmente disposto a anunciar o reino de Deus. As pessoas dizem: você pode fornicar. As pessoas dizem: por que vocês são tão quadrados? Por que vocês falam com tanta força contra o adultério, contra o homossexualismo, contra o lesbianismo, contra o aborto, contra as corrupções, contra? Por que vocês querem ser tão corretos, tão certos? E aqueles que pregam a palavra de Deus não vão ser amados,
mas vão ser perseguidos. O próprio Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 11. Ele disse assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então o próprio Jesus fala que é com violência que você toma o reino de Deus. Então, e Elias, ele se vestia exatamente dessa forma, como João se vestia. Aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 1, no versículo 8, nós vemos como que Elias se vestia, né? Eu não vou ler aqui, segundo o livro de 1 Reis. Elias era um profeta do Antigo Testamento que começou a pregar a palavra de Deus no reinado do rei Acabe. E ele foi aquele profeta famoso que fez um altar e fez um desafio com os profetas de Baal. E ele disse que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E o desafio que ele fez com os profetas de Baal e de Azera, né, com os profetas de Baal, era que se Baal fosse Deus, que eles levantassem um altar e que eles orassem para que descesse fogo do céu. Mas se ele orasse, se Deus fosse Deus, Deus faria com que o altar fosse queimado com fogo. E a Bíblia fala que nesse desafio Deus se manifestou. O povo de Israel estava no pecado e o profeta Elias tinha uma função, uma missão: pregar contra o pecado e fazer com que o povo de Israel se voltasse para Deus. Da mesma forma, João Batista, no futuro, viria como sendo o novo Elias, aquele que proclamaria para Israel: não andem mais no pecado, não vivam mais longe de Deus, vocês são de Deus, e Deus vai trazer a reconciliação com a humanidade por meio de Jesus Cristo. É por isso que o livro de Malaquias vai trazendo as profecias, dizendo que antes que chegasse o dia do juízo final, que é o dia que vem ardendo em fogo, como nós lemos em Malaquias no capítulo 4, no versículo 1, virá a salvação, virá o Elias. Mas como que Elias se vestia? Nós vamos ver aqui que em um dado momento, o filho do rei Acabe, que era aqui Acasias, né? Acasias, ele desobedeceu a Deus novamente. E aí, vamos ler esse texto aqui, ó. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Veja que Acasias era filho do rei Acabe. Acabe já tinha sido desobediente a Deus. E, pelo relato aqui, o seu filho Acasias também continuou desobedecendo a Deus. Eles continuaram perguntando coisas para Baal. Ele mandou que os mensageiros fossem para perguntar ao rei Baal se ele seria curado da doença. E Deus fica irado com isso, porque Deus fala: por acaso não tem Deus aqui em Israel? E aí vem aqui o versículo 4: e por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás.
Então Elias partiu. Aí versículo 5, e os mensageiros voltaram para o rei e ele lhes disse, que há que voltastes? Versículo 6, e eles lhe disseram, um homem nos saiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Versículo 7, e ele lhes disse, qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Versículo 8, e eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Então nós vemos aqui que nesse texto de 2 Reis, no capítulo 1, que Elias se vestia com com cinto de couro e com peles e com os pelos de camelo. Então, quando o texto de Marcos, no capítulo 1, nos fala que João ele vinha vestido com essa roupa, ele está dizendo que esse é o Elias. Quando nós lemos essa passagem com Mateus capítulo 11, versículo 11 até 14, Jesus falando a respeito de João Batista, dizendo que que Elias já havia chegado, nós vemos o cumprimento das profecias de Isaías capítulo 40, Malaquias capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, Malaquias capítulo 4, né, os versículos 2 em diante. A parte de Malaquias capítulo 4, versículo 1 ainda está por se cumprir. É quando o Senhor voltar. Então aqueles que estiverem com ele vão julgar os ímpios. Aqueles que estiveram com o Senhor realizarão juízo daqueles que não se curvaram diante de Deus. Então, ler esses textos dessa forma nos permite entender por que o Evangelho de Marcos traz a descrição da roupa de João. O próprio Espírito Santo fez com que os evangelistas descrevessem a roupa de João, para que aqueles que meditam nas Escrituras pudessem perceber que tudo que foi profetizado no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento. O Antigo Testamento anunciava que Jesus viria, que anunciaram que vai haver um dia do juízo final. O próprio profeta Malaquias anuncia o juízo final. Em Malaquias capítulo 4, no versículo 1, quando ele fala que haverá um dia de juízo, um dia em que os ímpios serão julgados pelos justos, ele está falando a respeito da outra vinda de Jesus. Quando Jesus vier, os mortos forem ressuscitados, houver o arrebatamento, quando o Senhor determinar o juízo final em Apocalipse, haverá o dia em que os justos julgarão os ímpios. Mas o próprio Malaquias, na sequência, fala, antes de acontecer isso, eu vos enviarei Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ou seja, ele vai trazer o que? A pregação do arrependimento. Ele vai trazer o anúncio de Jesus. E é Jesus que vai trazer essa obra que se concretiza ao longo dos séculos até antes de chegar ao juízo final. Então, sobre João Batista é isso. Uma outra coisa sobre o Evangelho de Marcos é que o Evangelho de Marcos ele é o menor dos evangelhos. Ele só tem 16 capítulos. Todos os outros, existem 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. Cada um dos evangelhos foi escrito com um propósito. O Evangelho de Mateus foi escrito com o propósito de alcançar os judeus. E por isso, quando lermos o Evangelho de Mateus, veremos que o Evangelho de Mateus faz questão de fazer muitas referências ao Antigo Testamento. O Evangelho de Marcos não tem referências, não tem muitas referências ao Antigo Testamento, porque Marcos, enquanto Mateus escreve para os judeus, e por isso ele tem a preocupação em fazer referência aos textos do Antigo Testamento para que o povo judeu possa ver e fazer a ligação de que Jesus é o Filho de Deus, Marcos ele escreve para os romanos.
Por isso que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, tem só 16 capítulos. O objetivo de Marcos é falar quem é Jesus. Tanto que ele fala no começo, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, o meu objetivo é falar apenas a respeito de Jesus. Falar a respeito de quem ele é, falar a respeito das obras que ele fez e falar a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Então, lá no capítulo 15, no capítulo 16, Marcos vai falar a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. E nos capítulos anteriores, até o capítulo 14, a preocupação de Marcos é falar a respeito dos milagres de Jesus. É falar a respeito daquilo que Jesus fazia. Tanto que nós vemos aqui na leitura do capítulo 1 que ele fala a respeito de muitos acontecimentos a respeito do ministério de Jesus de maneira direta. Ele não fica, ao contrário de Mateus, que primeiro faz toda a genealogia de Jesus, no capítulo 1. Mateus capítulo 1 fala da genealogia de Jesus, porque Mateus se preocupa em mostrar que Jesus era descendente de Davi e que era descendente de Abraão e que tinha ligação com Noé, que eram as pessoas com quem Deus fez pactos e alianças no Antigo Testamento. Marcos, ele não se preocupa com isso. Mateus se preocupa com isso porque ele precisava mostrar para o povo judeu, olha, o que está escrito no Antigo Testamento a respeito de Jesus é verdade. Ele realmente era descendente do rei Davi, ele realmente veio da linhagem de Abraão, ele realmente é o prometido de Deus. Marcos não se preocupa com isso. Ele se preocupa em falar, vou falar a respeito de Jesus para vocês, romanos. O objetivo de Marcos é falar a respeito da palavra, a respeito de Cristo, contando sobre quem ele é e os seus milagres. E logo nós vemos aqui que Marcos, ele não fala a respeito das 3 provas que Jesus passou no deserto. Nós vemos aqui que ele relata bem rapidamente que Jesus foi batizado nas águas e depois ele fala aqui, ó, no versículo 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos que o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia. Veja que o Marcos não fala a respeito das 3 tentações de Jesus que nós lemos em Mateus no capítulo 4. Ele também não fala a respeito do jejum de 40 dias que Jesus fez. Ele só fala, ele foi impelido para o deserto, ele ficou 40 dias no deserto, tentado pelo diabo e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Porque Marcos não está preocupado em falar a respeito da pessoa de Jesus e da sua ligação com o povo de Israel. Ele está preocupado em falar, olha, estou falando de Jesus. Ele veio, João Batista apareceu no deserto, proclamou que estava trazendo o batismo em água, que era para arrependimento, e Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, ficou no deserto, e depois que João foi preso, ele foi para Galiléia para pregar o reino de Deus. E então, esse é o foco da escrita do Evangelho de Marcos. Ele tem o objetivo de apenas relatar os principais acontecimentos. E nós vemos que já no capítulo 1, ele fala a respeito do ministério de Jesus, expulsando os demônios, né? Expulsando aqui os demônios de um homem, das pessoas ficando impressionadas e dele pregando na Galileia e correndo a fama dele a respeito da Galileia. Já do início, no capítulo 1, Marcos já conta a respeito da cura da sogra de Pedro. Mateus também conta essa história, mas Mateus vai contar essa história bem na frente, bem no meio do Evangelho. Primeiro Mateus vai contar muitos acontecimentos a respeito de Jesus. E logo na sequência, Marcos
já fala que Jesus curou muitos enfermos e expulsou muitos demônios, e que todas as pessoas que estavam nas aldeias vizinhas recebiam a cura das suas doenças e das suas enfermidades. E ele conta sobre a cura de um leproso, dizendo que Jesus disse para que o leproso pagasse no templo aquilo que deveria pagar como oferta pela cura da lepra. E Marcos conta sobre a cura do leproso, para quem Jesus disse: olha, não digas a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho, né? Nós vemos ali em Levítico, capítulo 14. Levítico, capítulo 14, está relatada a oferta que deveria ser feita quando uma pessoa fosse curada, ó. A regra a respeito do leproso. Dizia o texto aqui, ó: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial. E o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, versículo 4, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e hisopo. Versículo 5, mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o hisopo e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Então nós vemos aqui que essa era a oferta que Jesus estava se referindo. Ele falou: vai e te apresenta ao templo. Para que? Por que Jesus mandou que o leproso fizesse isso? Para que ficasse porque Jesus queria que o leproso tivesse a certeza de que ele estava curado. Quando Jesus curou esse leproso aqui, né, que ele pediu, esse leproso veio, ó, no Marcos 1,40, e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: não diga a ninguém, mas vai até o sacerdote e oferece o sacrifício, né? Oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O que Jesus queria era que o leproso tivesse a certeza, a convicção de que realmente ele havia sido curado. Jesus estava ali validando a cura que havia realizado na vida do leproso. E o leproso, depois que teve contato com Jesus e viu que realmente havia sido curado, começou a pregar o evangelho. Assim acontece com todos aqueles que têm um encontro real e verdadeiro com Jesus. Todos aqueles que têm um real encontro com Jesus, não um encontro religioso, não um encontro social. Tem muitas pessoas que vão à igreja por tradição, porque foram educadas pelos pais, pelo pai, pela mãe, por um irmão, por alguma pessoa do seu círculo de amizades, e começa a frequentar uma comunidade religiosa e toma a religião como uma tradição. Vai todo domingo na igreja, ou vai toda quarta ou toda quinta, participa de um certo grupo de oração, acredita que quando realiza a oração está recebendo uma bênção de Deus, que aquele momento de oração e momento de fé é um momento de devoção,
Mas algumas perguntas precisam ser feitas a você. Deus fala com você? Você já teve sinais de pedir alguma coisa para Deus e ouvir a voz de Deus no seu coração? De vir no seu pensamento que a melhor solução para resolver essa situação que você está enfrentando é essa ou aquela? De Deus, de abrir a Bíblia, pedindo a Deus uma resposta e você bater os olhos no texto da Bíblia e ver exatamente a resposta de Deus para aquilo que você estava buscando? Tem sonhos em que Deus pede para Deus, fala comigo e me mostra a tua vontade, e Deus vem e te dá avisos através de sonhos para que você saiba qual é a resposta que Ele tem para a sua vida? Algumas pessoas duvidam que Deus fala por meio dos sonhos. Dizem que os sonhos são apenas manifestações dos homens. Mas em Mateus, no capítulo 2, para terminar o vídeo agora, a Bíblia fala que foi por meio de sonhos que Deus avisou José para que ele tomasse Jesus e para que Jesus não fosse morto por Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo-se eles retirado, os magos, né, que vieram para visitar Jesus, depois que os magos foram embora, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então veja que foi por meio de sonhos, e também foi por meio de sonhos que Deus avisou para os magos que não voltassem para conversar com Herodes. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra, por outro caminho. E tem outras passagens que eu não vou falar aqui nesse vídeo para que ele não fique muito grande, porque já estamos aqui com 67 minutos, 1h07. Foi por meio de sonhos que Deus revelou para Faraó, lá no livro de Gênesis, que haveria 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. E foi por meio de sonhos que Deus falou com o padeiro e com o copeiro, que foram presos na cela juntamente com José. E José do Egito, né, lá no livro de Gênesis, interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. E foi isso que fez com que eles... Aqui, ó, Gênesis 40. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Né? O copeiro Mor e o padeiro Mor significa que eram os chefes. Era o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Versículo 8. E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão,
E eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Versículo 14: porém lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Eu não vou ler aqui o texto, o restante, porque eu só quis abrir o texto, né? Você que tem curiosidade em ver o que aconteceu com o padeiro, pode continuar a ler os próximos versículos de Gênesis 40. O meu objetivo de ler aqui esse texto foi mostrar que Deus revela por meio de sonhos. Continuando o que eu estava dizendo, para finalizar o vídeo, eu estou perguntando, a questão é trazer para reflexão: como está o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus é um relacionamento religioso? Ou é um relacionamento em que você tem comunhão com Deus? Ou é um relacionamento em que você conhece Deus? A análise, a meditação, a reflexão em Marcos, no capítulo 1, nos fez ver que lá no Antigo Testamento, Deus já havia feito profecias de que Jesus viria. Isaías, no capítulo 40, falou: consolai, consolai o meu povo. Eu vou mandar uma voz que clama do deserto para anunciar qual é a salvação. Depois, Malaquias, no capítulo 3, falava a respeito da vinda de Jesus. Malaquias, no capítulo 4, falou: essa vinda de Jesus vai ser por meio do envio do profeta Elias, antes de tudo. Nós vemos que Jesus, em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 11 a 14, falou: olha, o povo está esperando que venha o Elias, que foi profetizado no Antigo Testamento, mas o Elias já veio. Ou seja, e o Elias era o João Batista. E nós vemos Marcos relatando as roupas que João Batista usava. Ele usava as mesmas roupas que Elias usava. Isso não era por acaso. Deus fez com que as coisas fossem assim para que ficassem registradas na Bíblia, para mostrar que ele era aquele Elias que havia proclamado lá em Israel que o povo se voltasse para Deus e deixasse de servir Baal. E João Batista veio trazer o povo de Israel novamente para Deus, dizendo: não sirvam ao mundo, existe um Deus que vem por meio de Cristo, aceitem a Cristo. E João profetizou, ele foi o último profeta, segundo o relato de Jesus, que disse: ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, vimos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele dizendo que, no versículo 5, João vos batizou com água para o arrependimento, mas agora vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, se cumpre essa palavra, nós vemos que Jesus realmente era e é e sempre é, de eternidade em eternidade, o Filho de Deus. Então esse é o estudo de Marcos, capítulo 1. Marcos, ele escreve para os romanos, lembrando disso. Mateus escreve para os judeus. Vamos completar aqui o estudo dizendo que Lucas escreve para mostrar que Jesus era o Filho do Homem, para mostrar a humanidade de Jesus. E João, que era o irmão de Tiago, os filhos de Zebedeu, e a mãe deles se chamava Salomé, que é aquela que, de acordo com Mateus capítulo 20, pediu a Jesus que ele se sentasse em uma direita e outra esquerda, né? Esse João, ele que escreveu o Evangelho de João, é o João que procura relatar Jesus como sendo o Verbo divino. O objetivo de Lucas é mostrar o Jesus ser humano, que foi morto. E o objetivo de João é mostrar o Jesus divino, que ele era o Filho de Deus. Ou seja, Jesus, ele é
100% homem e 100% Deus. Existe uma coisa que os teólogos chamam de união hipostática. Jesus ele foi 100% homem, como o Evangelho de Lucas mostra, e ele foi 100% Deus, como João, no Evangelho de João mostra. É por isso que Deus preparou 4 evangelistas para que Jesus fosse anunciado para o seu próprio povo, os judeus, para que Jesus fosse anunciado para os gentios, todos os que não são judeus, por meio de Marcos, que escreveu para os romanos, ou seja, escreveu para o mundo, e depois preparou Lucas e João para mostrar que ele é 100% homem e usou João para mostrar que ele é 100% Deus. Os 4 evangelhos em conjunto revelam, portanto, que ele veio para os judeus e depois veio e ampliou a salvação para toda a humanidade. Mateus e Marcos. E ele veio em carne, totalmente humano, Evangelho de Lucas, e ele era e sempre foi Deus, conforme o Evangelho de João. Essa é a meditação de hoje. Nós vamos prosseguir gravando outros vídeos continuando no Evangelho de Marcos. Vamos gravar, esse canal compartilha capítulos da Bíblia. Então nós vamos ler Marcos 2, Marcos 3, até completarmos os 16 capítulos de Marcos. Mas nós vemos aqui que Marcos é um evangelho que é escrito para os gentios, para a humanidade, para todos, para mostrar quem é Jesus. O objetivo de Marcos é mostrar que o princípio do evangelho de Jesus é o Filho de Deus, é mostrar que Jesus é o verbo, o enviado de Deus para toda a humanidade. Esse é o objetivo de Marcos. Por isso ele é um evangelho compacto. É o menor dos evangelhos. Só tem 16 capítulos. Os outros têm mais de 20 capítulos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Amém. E Deus fique com vocês. Paz do Senhor Jesus. Amém.